Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Pode acender todas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Hoje é um dia muito especial, é o Dia dos Pais. O ano passado eu preguei aqui sobre o privilégio de ser pai, baseado no Salmo 78. E hoje eu quero olhar para essa história contada por Jesus, ou parte dessa parábola contada por Jesus, e olhar no sentido que ele conta essa parábola para a gente, que é para nos apresentar Deus, o Pai. Se você encontrou, vamos orar, mas eu quero aproveitar e orar pelos pais nesse momento. Então eu queria que todos os pais se colocassem de pé, somente os pais. Nós vamos orar pela palavra e vamos orar por nós que somos pais. É um grande privilégio poder ser o reflexo do Senhor aqui, mas é uma grande responsabilidade também refletir a glória do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, no nome de Jesus, esse é o momento em que vamos meditar em Tua palavra, mas é o momento também, ó Deus, que nós nos apresentamos diante do Senhor. E de forma muito especial queremos pedir nesse dia, que é o Dia dos Pais, ou que nós comemoramos o Dia dos Pais, que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós, como pais, e que possamos refletir a Tua glória e ser um exemplo para os nossos filhos. Dá-nos a Tua graça, ó Deus. Abençoe cada pai aqui, aqueles que nos assistem nesse momento, aqueles que ao longo do tempo ouvirão a palavra do Senhor, aqueles que não vão nos acompanhar, mas todos nós precisamos da graça do Senhor. Então, ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida e toma-nos em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Lucas capítulo 15, de 11 a 32, é o texto que nós vamos ler nesse momento. E diz assim: E continuou Jesus: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E o pai lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Então se foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela terra, e este o enviou aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai gritou aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. O filho mais velho estivera no campo, e ao voltar para casa, ouvindo as músicas e as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E o servo lhe disse: Vindo seu irmão, o seu pai mandou matar para ele o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele, indignando-se, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, e o filho lhe disse: Tanto tempo que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos.
mas vindo esse teu filho que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, mandastes matar para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu também é teu. Mas era necessário que nos alegrássemos e regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é uma belíssima história contada por Jesus, ou parte de uma história contada por Jesus. Dá uma olhada aí no versículos 1 e 2. E nos versículos 1 e 2 nós temos então a razão por que Jesus contou essa história. Jesus recebeu em sua casa publicanos e pecadores. E aí ele começa a receber publicanos e pecadores, era prestar uma homenagem, era ensinar, e um rabino jamais receberia em sua casa publicanos e pecadores. Jesus não era um homem de muitas posses, então ele não tinha um escravo. E para receber alguém, na ausência de um escravo, o dono da casa tinha que lavar os pés. Tinha que derramar óleo sobre a cabeça, beijar, saudar com um beijo aquele que estava, a quem ele estava recebendo. Então os fariseus e os escribas, diz-nos o versículo 2, começaram a murmurar, a falar mal de Jesus, dizendo que este comia e recebia em sua casa publicanos e pecadores. E quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, homens rejeitados pela nação de Judá, porque serviam a Roma, que era opressora do seu povo. E os pecadores eram prostitutas, ladrões de pequenos furtos. É essa gente que entra na casa de Jesus. E então, dá uma olhada aí no versículo 3, porque nós, por influência da sociedade bíblica brasileira, que dividiu essa história em 3 histórias, nós temos a impressão que Jesus conta 3 parábolas. Mas o versículo 3 vai nos dizer que ele propôs esta parábola. Uma parábola, uma única história, dividida em 4 atos. O primeiro, de uma ovelha perdida, o segundo ato, de uma moeda perdida, e o terceiro e quarto ato, de 2 filhos perdidos. E é sobre estes 2 últimos atos que eu gostaria de meditar com você nessa noite. Olhando para aquele que é o exemplo de pai para mim e para você. E pensando no seguinte tema: Deus, o Pai que mantém a porta sempre aberta para os seus filhos. Porque é assim que Deus faz. Ele mantém a porta sempre aberta para os seus filhos. E o que a gente aprende então? Ou por que Deus, o Pai, mantém a porta sempre aberta para os seus filhos? A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que o amor é incondicional. Não se limita às circunstâncias, às condições humanas. Jesus começa essa parte da história dizendo que um homem tinha 2 filhos. E é preciso analisar então o contexto cultural dos dias de Jesus. Um dos meninos, o filho mais novo, que nem tinha direito a uma grande parte da herança, porque a maior parte da herança era dada ao primogênito. Mas esse menino mais novo chega para o pai e diz: eu quero a minha parte da herança. Ao fazer isso, ele estava declarando publicamente que para ele o pai havia morrido. Porque a herança só era dada depois da morte do pai. Então ele estava dizendo para todo mundo: para mim, o meu pai morreu. Mas o que me impressiona nessa história de Jesus é que o pai, sem hesitar, reparte os haveres para ambos. O filho mais velho também recebe a sua parte da herança, a semelhança do filho mais moço. E aí chega um momento em que esse menino, que está cansado da casa do pai, vai embora. Ele pega tudo que é seu e parte. E o pai fica
Mas as notícias parecem chegar em casa, porque quando o menino volta, o filho mais velho, o irmão mais velho diz para o pai: esse teu filho que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes. A vida devassa desse menino era do conhecimento do pai, mas ainda assim o pai continuava amando. Porque, meu querido, não existe ex-filho, existem filhos. E independente do que aconteça, filho vai ser sempre filho. E você que é pai, sabe disso. Independente da raiva que o menino fizer, independente do que eu falar, do sentimento momentâneo, mas filho é sempre filho. E se nós que somos imperfeitos temos esse sentimento, Deus, o Pai, perfeito, santo, Ele tem também esse mesmo sentimento. Foi por isso que quando nós, filhos, nos rebelamos no jardim do Éden, Deus veio ao encontro do homem. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 7, logo depois que o homem comeu do fruto, diz o seguinte, que veio Deus na viração do dia, e ao longo das Escrituras a gente vai percebendo sempre isso, é Deus quem vem, é o Pai quem vem, porque Ele continua amando, continua amando. E a declaração de amor de Deus se estende ao longo das Escrituras. Se você estiver com sua Bíblia aí, abra, por favor, em Jeremias, capítulo 31. E essa é uma fala de Deus para o seu povo, Judá. Um povo que se rebelou contra ele, que o deixou e adorou a Baal, que queimou o incenso sobre as suas casas, que passou os seus filhos no fogo ou sacrificou os seus filhos a Moloque. E aí no versículo 3 de Jeremias 31 nós lemos assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Porque o amor é incondicional. E aí esse pai, que tem um filho que deseja que ele morra, que tem um filho que o abandona, que tem um filho que vive uma vida devassa, esse pai fica na porta. E quando o menino volta, diz Jesus que o menino vinha ainda longe, quando o pai o avistou, e cheio de compaixão por esse menino, correu, abraçou e o beijou. O amor de Deus é incondicional, meu querido. Por isso não depende daquilo que eu faço, não depende daquilo que você faz, depende de quem Ele é. E quem Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Uma coisa que você não pode se esquecer jamais, é que Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele ama os seus filhos. Me impressiona Jesus conversando com os fariseus, e Ele diz o seguinte: se vocês que são maus, e o filho pede um pão, vocês não dão uma pedra, pede um peixe, vocês não dão uma cobra, se vocês que são maus agem assim, quanto mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Muitas vezes, em meio às circunstâncias da vida, a gente acha que está tudo ruim demais. E aí a gente fica pensando assim, por que Deus está fazendo isso comigo? E talvez você já tenha pensado isso. Eu já pensei isso algumas vezes. Por que Deus está fazendo isso comigo? Uma coisa que nesse momento nós precisamos nos lembrar é que Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele não nos dá coisas ruins. Então, se Ele nos permite passar por determinada situação, é porque Ele nos ama. O pai, na história de Jesus, poderia proibir o filho de sair de casa.
Mas ele não proíbe o filho sair, porque ele sabe que esse menino vai voltar. Esse menino vai voltar para casa. O amor é incondicional. O amor de Deus por mim e por você é incondicional. Mas eu quero tirar aqui uma segunda lição. A porta, o Pai, Deus, o Pai, abre a porta. Ele mantém a porta aberta para os seus filhos. Porque o seu amor é incondicional. E porque Ele recebe filhos decepcionados. Você já se decepcionou alguma vez na sua vida? Quem nunca se decepcionou? Quem nunca se frustrou? Quem nunca fez um plano e viu o seu plano desmoronar como um castelo de cartas? Quem nunca se decepcionou? Mas o Pai tem as portas abertas, os braços abertos para filhos decepcionados. Esse menino sonhava com liberdade, e o que ele encontra é frustração, dor, sofrimento. Ele vai perder tudo. O país em que ele está vai passar por uma grande crise. Ele vai cuidar de porcos, e Jesus está contando a história para judeus. E porco é um animal imundo para o judeu. Então esse menino vai mergulhar no mais profundo abismo. E aí, naquele momento, ele se lembra: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. O salmista, no Salmo 119, ele disse: foi-me bom ter passado por várias tribulações, para que eu pudesse aprender a sua lei. Jó, depois de sofrer no corpo e na alma, tendo a sua alma esmagada, o seu corpo coberto de chagas, perder todos os seus bens, os seus 10 filhos, depois de um tempo ele vai dizer: eu te conhecia, Senhor, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes nos decepcionamos, meu querido, mas para o nosso bem, o Senhor conduz a história da minha e da sua vida. E Ele abre a porta para aqueles filhos que estão decepcionados, para que eles possam voltar para casa. E o que Ele faz com esses filhos decepcionados? O menino vem, e ele fede suor, poeira e porco. Ele passou necessidade. Não é o mesmo menino que saiu bem vestido, levando os seus bens. É um menino maltrapilho, pobre e imundo. E o pai corre e o abraça. E aí a gente percebe isso em Jesus. Mateus capítulo 8 diz que Jesus desceu do monte depois de pregar o sermão, que nós chamamos de o Sermão do Monte. E ele desce e a multidão está ali o esperando, e do meio da multidão sai um homem leproso. O leproso era um imundo, intocável, aquele que ninguém poderia encostar nele. E esse leproso chega para Jesus, chega diante de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Eu gosto da palavra traduzida para a gente do grego como tocar, que diz assim: o Senhor tocou nele. Porque a palavra dá a ideia de alguém que abraça e coloca a cabeça junto ao peito. Mas a lei dizia que todo aquele que tocasse num leproso ficaria imundo. Mas Jesus é puro. E ele veio para tocar em leprosos decepcionados como eu e você. E não se contaminou com a nossa sujeira. Muito pelo contrário, ele coloca sobre mim e sobre você as suas vestes brancas, limpas. E o pecado mancha as minhas e as suas vestes, meu querido. Mas o sangue de Jesus é poderoso para alvejar as vestes mais sujas. E ele vem para abraçar e alvejar as nossas vestes. Mas o Pai não apenas abraça. O Pai interrompe um discurso pré-ensaiado do menino e grita aos servos: tragam a melhor roupa. A melhor roupa na cultura de Jesus era destinada a um visitante ilustre.
Então o pai está honrando o filho. Mas é o filho que desejou a sua morte. E ainda assim ele está honrando esse filho. O pai ainda grita aos servos: ponde um anel no dedo. O anel era o símbolo da família. E o pai estava dizendo novamente: meu filho, você pertence à minha família. O Senhor purifica as nossas vestes. O Senhor nos coloca num novo estado. E o Senhor nos introduz numa família. E agora nós não somos estrangeiros e peregrinos diante dele. Nós somos os seus filhos. Os seus filhos. Mas aí o pai diz para os servos: ponham uma sandália nos pés deste menino. E a sandália era o símbolo de posse. O pai estava dizendo: olha, onde você colocar a planta do seu pé, é seu. Isso não quer dizer que nós vamos possuir a terra aqui. Muito mais do que isso. Há uma nova terra sendo preparada para mim e para você. Uma terra onde habita a justiça. Uma terra onde não há lágrimas, não há dor, não há sofrimento. Nem sempre a nossa vida será uma vida de fartura e de abundância aqui nesse mundo. Mas a nossa vida será uma vida de possessão, ou teremos a posse das bênçãos celestiais. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Temos toda sorte de bênçãos. Se o mundo nos decepciona, existe alguém que nos abraça, que purifica as nossas vestes, que nos introduz em sua família e que nos dá toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus é o Pai que abre a porta para os seus filhos, porque o seu amor é incondicional e porque Ele recebe filhos decepcionados. Mas eu quero encerrar. Deus faz isso e ao abrir a porta para os seus filhos, Ele permite o renovar da comunhão. A comunhão do filho mais novo fora rompida com o pai, porque o menino resolveu ir embora, deixar tudo. Mas aí o pai o recebe de volta. Manda matar o novilho cevado, que era o boi gordo, preparado ou separado para o dia mais especial da vida desse pai. E então, Jesus continua a história. Havia um filho mais velho, que estava no campo. Um menino bom, trabalhador, o último a chegar em casa. Os servos já haviam voltado, e ele continuava trabalhando. Ele recebeu também a parte da herança, mas ele não gastou. Ele não foi embora. Ele continuou servindo o pai. E quando ele volta, ele ouve as músicas e as danças, e pergunta a um dos criados o que era aquilo. E ao ser informado que o seu irmão havia voltado, e que seu pai havia separado um boi gordo para ele, e que ele estava dando uma grande festa, ele fica indignado. Ele não quer entrar. E aí diz Jesus que o pai sai novamente. O pai saiu para buscar o filho mais novo que se perdera no mundo. Agora o pai sai para buscar o filho mais velho que se perdera dentro de casa. E ele vai ao encontro desse menino. E ele começa a conversar com esse menino. E o menino diz para ele: olha, eu trabalho há tanto tempo, e o senhor nunca me deu um cabrito sequer. Ele não sabia que tinha todas as coisas, que tudo era dele. Ele estava chateado por causa de um cabrito, sendo que tudo era dele. E o pai lhe informa exatamente isso: meu filho, tudo é seu, tudo é seu.
Mas dá uma olhada aí em Lucas, capítulo 15. O versículo 32 diz assim: mas era preciso que nos alegrássemos e regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E sabe o que me impressiona nessa história de Jesus? É que Jesus não disse o filho mais velho entrou em casa. Jesus não disse o menino entrou em casa, abraçou o irmão, reconciliou, participou da festa. Jesus simplesmente abre a porta e diz: a porta está aberta e a festa é lá dentro. A comunhão é celebrada lá dentro. Porque diferente do adversário das nossas almas, o Senhor não nos obriga a fazer coisa alguma. Mas Ele abre a porta e diz: a comunhão está aberta. E você pode vir. Você pode vir. Você é filho. Você pode vir. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite, meu querido, é que a comunhão, a porta da comunhão, está aberta. E talvez você é como o filho mais novo, que saiu e passou tanto tempo longe e voltou sujo. O pai abre a porta para mim e para você, porque todos nós estamos sujos. Talvez você é como o filho mais velho, que nunca saiu de casa, que nunca fez nada de errado, mas está perdido dentro de casa. Está mergulhado dentro de si mesmo, está tão dentro de si mesmo que não consegue perceber que tem uma mesa posta diante de nós. E essa mesa tem pão e vinho. E o Pai está dizendo: a porta da comunhão está aberta. Vem participar. Vai embora não. Participa da comunhão. Porque você é meu filho. E independente daquilo que você fizer, você vai continuar sendo o meu filho. Vamos orar?